Lavoisier. Tratado Elementar de Química. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 2. Visões gerais sobre a formação e composição de nossa atmosfera. Essas visões que eu apresentei sobre a formação de fluidos aeriformes elásticos ou gases lançam grande luz sobre a formação original das atmosferas dos planetas, e especialmente a da nossa Terra. Concebemos prontamente que ela deve consistir necessariamente em uma mistura das seguintes substâncias. Primeiro, de todos os corpos suscetíveis de evaporação, ou, falando mais estritamente, que são capazes de manter o estado de elasticidade aeriforme na temperatura de nossa atmosfera e sob uma pressão igual à de uma coluna de 71 centímetros de mercúrio no barômetro. E, segundo, de todas as substâncias, sejam líquidas ou sólidas, capazes de serem dissolvidas por essa mistura de diferentes gases. Para determinarmos melhor nossas ideias sobre esse assunto, que até agora não foi suficientemente considerada, vamos, por um momento, conceber que mudança ocorreria nas várias substâncias que compõem nossa Terra se sua temperatura fosse subitamente alterada. Se, por exemplo, fôssemos subitamente transportados para a região do planeta Mercúrio, onde provavelmente a temperatura comum é muito superior à da água fervente, a água da Terra e todos os outros fluidos suscetíveis do estado gasoso, a uma temperatura próxima à da água fervente, até mesmo o mercúrio, se evaporariam, e todas essas substâncias seriam transformadas em fluidos aeriformes permanentes ou gases, que se tornariam parte da nova atmosfera. Essas novas espécies de ar ou gases se misturariam com as já existentes, e certas decomposições recíprocas e novas combinações ocorreriam, até que todas as atrações e afinidades eletivas entre todas essas substâncias gasosas novas e antigas tivessem operado plenamente. Após o que, os princípios elementares que compõem esses gases, estando saturados, permaneceriam em repouso. Devemos observar, no entanto, que, mesmo na situação hipotética mencionada, certos limites ocorreriam para a evaporação dessas substâncias, produzidos pela própria evaporação, pois, à medida que, proporcionalmente ao aumento dos fluidos elásticos, a pressão atmosférica seria aumentada, e como cada grau de pressão tende, em certa medida, a evitar a evaporação, e como até mesmo os fluidos mais evaporáveis podem resistir à operação de uma temperatura muito alta sem evaporar, se impedidos por uma compressão proporcionalmente mais forte, a água e todos os outros líquidos podem sustentar um calor intenso em um digestor de papel. Devemos admitir que a nova atmosfera chegaria, finalmente, a tal grau de peso que a água que até então não evaporara deixaria de ferver e, consequentemente, permaneceria líquida. Assim, mesmo nessa suposição, como em todas as outras da mesma natureza, a crescente gravidade da atmosfera encontraria certos limites que não poderia ultrapassar. Poderíamos até estender muito mais essas reflexões e examinar que mudança poderia ser produzida em tais situações em pedras, sais e na maior parte das substâncias fusíveis que compõem a massa da nossa Terra. Essas seriam amolecidas, fundidas e transformadas em líquidos, etc. Mas essas especulações me afastam do meu objetivo, para o qual me apresso a retornar. Por uma suposição contrária àquela que temos formado, se a Terra fosse subitamente transportada para uma região muito fria, a água que compõe atualmente nossos mares, rios e fontes, e provavelmente a maioria dos fluidos que conhecemos, seria convertida em montanhas sólidas e rochas duras, inicialmente diáfanas e homogêneas, como o cristal de rocha, mas que, com o tempo, ao se misturarem com substâncias estranhas e heterogêneas, se tornariam pedras opacas de diversas cores. Nesse caso, o ar, ou pelo menos parte dos fluidos aeriformes que agora compõem a massa de nossa atmosfera, sem dúvida perderia sua elasticidade por falta de uma temperatura suficiente para mantê-los nesse estado. Eles retornariam ao estado líquido de existência, e novos líquidos seriam formados, cujas propriedades não podemos, atualmente, formar a ideia mais remota. Essas duas suposições opostas fornecem uma prova clara do seguinte. Primeiro, a solidez, liquidez e elasticidade aeriforme são apenas três estados diferentes de existência da mesma matéria, ou três modificações particulares às quais quase todas as substâncias são suscetíveis de assumir sucessivamente e que dependem exclusivamente do grau de temperatura a que estão expostas, ou, em outras palavras, da quantidade de calor com a qual estão penetradas.
Segundo, é extremamente provável que o ar seja um fluido que existe naturalmente em estado de vapor. Ou, como podemos expressar melhor, que nossa atmosfera é um composto de todos os fluidos que são suscetíveis de um estado vaporoso ou elasticidade permanente, na temperatura usual e sob a pressão comum. Terceiro, não é impossível que possamos descobrir, em nossa atmosfera, certas substâncias naturalmente muito compactas, até mesmo os metais. Pois uma substância metálica, por exemplo, apenas um pouco mais volátil que o mercúrio, poderia existir nessa situação. Entre os fluidos com os quais estamos familiarizados, alguns, como a água e o álcool, são suscetíveis de se misturar em todas as proporções, enquanto outros, pelo contrário, como o mercúrio, água e óleo, só podem formar uma união momentânea e, após serem misturados, se separam e se organizam de acordo com suas gravidades específicas. A mesma coisa deve, ou pelo menos pode ocorrer na atmosfera. É possível, e até extremamente provável, que, tanto na primeira criação quanto todos os dias, gás e massa se formem, que são dificilmente miscíveis com o ar atmosférico e estão continuamente se separando dele. Se esses gases forem especificamente mais leves que a massa atmosférica geral, devem, é claro, reunir-se nas regiões mais altas e formar camadas que flutuam sobre o ar comum. Os fenômenos que acompanham meteoros ígneos me levam a acreditar que existe nas partes superiores de nossa atmosfera uma camada de fluido inflamável em contato com aquelas camadas de ar que produzem os fenômenos da aurora boreal e outros meteoros ardentes. Pretendo abordar este assunto em um tratado separado no futuro.